Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo sobre Alzheimer. Hoje eu vou estar falando sobre a depressão e o Alzheimer. Muitos me perguntaram qual a relação que tem as duas. Então, elas são, tanto o Alzheimer quanto a depressão, são duas condições distintas, mas podem ter alguns sintomas em comum, especialmente em estágios iniciais, o que pode dificultar o diagnóstico diferencial. Então, se elas são duas doenças distintas, quer dizer, elas são diferentes, tá? Tendo alguns sintomas parecidos uma com a outra, tá? Então, eu vou estar falando primeiramente sobre a depressão. A depressão é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente e perda de interesse ou prazer em atividades que antes a pessoa amava. Ela passa a não ter tanto interesse. Então começa aquela tristeza leve, não cuidada, ela passa a ser crônica. A depressão, a diferença dela para o Alzheimer é que ela vai atingir a parte emocional, como essa tristeza profunda. Já o Alzheimer, ele já é mais sério, mais grave. Ele afeta o cérebro, atrofiando, como eu falei, as proteínas que acumulam no cérebro, no Alzheimer, impede que ele se comunique com os neurônios. Se você tiver interesse, vai na minha lista que tem um vídeo que eu falo só sobre essas duas proteínas, que muitas pessoas conseguem eliminá-las, outras não, tá? Então a diferença tá aí. A depressão, ela tem cura, ela é tratável, desde que vocês desde o início já começa a cuidar. Então eu vou citar aqui alguns sintomas da depressão, que a tristeza profunda e persistente, tá? Aí você pode estar se autoavaliando se dentro desses itens que eu vou falar, você está iniciando com uma depressão ou não. Se você tiver cinco sintomas desses, já procura um especialista. A depressão, ela pode ser cuidada com medicamentos, com até terapias, tá? Mas para isso vocês têm que procurar o profissional. Procura um psiquiatra, um neuro, qualquer médico que possa estar auxiliando vocês no tratamento. Isso é muito importante, ok? Então vamos lá. Perda de interesse em atividades diárias, não tem ânimo para fazer nada, tá? Alteração no apetite, às vezes come para mais, às vezes come para menos. Problema no sono, tem uma insônia assim diariamente, ou excesso de sono, também é um dos sintomas da depressão, tá? Fadiga, falta de energia, você não consegue fazer nada, você quer ficar mais deitada. A realidade é essa, uma pessoa depressiva, ela não tem ânimo para nada, tá? Ela se sente inútil, se sente culpada, tudo que acontece ao seu redor, ela se acha culpada. Pensamento de morte, de suicídio, essas pessoas depressivas têm isso muito em mente, tá? E a depressão pode variar de leve a grave, no entanto é tratável, como eu acabei de falar, com terapias, medicações ou outras intervenções. Então, pessoal, as pessoas perguntaram, a depressão causa o Alzheimer? Não é que ela causa o Alzheimer. Quem tem depressão tem o risco maior de contrair o Alzheimer. Essa é a realidade. Foi o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela teve primeiro início de uma depressão após a perda de um filho. E com isso começou a vir os sintomas parecidos,
né? Que é parecido com o do Alzheimer, que eu vou estar citando alguns também. Os sinais que minha mãe teve assim de início foi a perda da memória recente. A minha mãe, infelizmente, esquecia muito dos eventos, esquecia de fazer as atividades de casa, tá? Do dia a dia, mudança de personalidade e comportamento, ela tinha um comportamento agressivo, entendeu? Então são sintomas que realmente são parecidos, mas não são iguais, são diferentes. Põe na cabecinha de vocês, depressão tem cuidados, tem cura, tem tratamento. O Alzheimer já não tem tratamento porque é uma doença degenerativa progressiva, ok? Então, pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando vocês sentirem, eu tô dizendo nós mesmas, que às vezes a gente tem aquele mal-estar, aquele desânimo, mas passa, tudo bem. Agora, quando você sentir aquela tristeza que dura, assim, tipo uma semana, 2 semanas, já é para se preocupar. Já procura um acompanhamento médico, que vão tratá-los e vai dar tudo certo. A progressão do Alzheimer é bem diferente, é bem complicado do que a depressão, tá? Apesar que estudos recentes já têm mostrado que a depressão está sendo a doença do século e não está atingindo só as pessoas idosas, e sim os adolescentes também. Tem adolescentes que, devido à ansiedade, já está também adquirindo essa depressão. E não é brincadeira, pessoal. Vamos ficar atentos. E assim que possível, eu vou estar falando mais um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade. Hoje eu peguei a depressão e o Alzheimer porque me perguntaram sobre essas duas doenças, se uma leva a outra. Então, que fique claro, quem tem depressão tem um risco maior de obter o Alzheimer, mas não é cientificamente comprovado que a depressão já vem diretamente que causa o Alzheimer, tá? Então, gente, vamos ficando por aqui. Eu só queria dar essa dica para vocês. Muito cuidado com essas tristezas profundas que duram mais de 2 semanas, porque você pode estar caminhando para uma depressão. Já fica uma dica para vocês. O comportamento também, a irritabilidade, o nervoso, qualquer coisinha está explodindo, tudo é sinais de depressão, ok? E que esse nosso estresse do dia a dia é complicado a gente não passar por esses momentos, mas são momentos passageiros. Agora, os que persistem é que complica. Então, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês hoje. Uma semana abençoada para todos nós. Até o próximo vídeo.